agora chamando ela, que é advogada familiarista, né? Doutoranda em Direito Civil pela Universidade de Buenos Aires, além de escritora e palestrante, diretora da Associação Ibero-Americana de Direito Privado no Brasil, né? Membro da Comissão de Direito da Família do Instituto dos Advogados de São Paulo. Ela é colunista da revista Expressão, e também autora do livro Divorciei e Agora. É diretora também, né, da revista especializada em Direito Civil, mãe de adolescentes, trabalha também sempre preservando a família, independente do formato da família. Então, portanto, eu vou receber a doutora Ana Paula Gimenez agora aqui para falar comigo no programa, nesse segundo bloco, e estar aqui cumprindo o papel dentro do debate de expressar sua opinião e a gente tornar esse espaço cada vez mais democrático com a opinião de cada um e com a plena liberdade que damos. Doutora, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite, né? Um assunto tão importante, tão em voga, né? A gente falar sobre isso, sobre essa violência que está acontecendo nas escolas e falar de família, porque eu acho que a família é a base da sociedade. E se a gente não discutir o papel da família dentro dessa sociedade, não vai adiantar a gente exigir coisas também só do poder público, das pessoas, porque eu falo que toda mudança começa dentro de nós, para depois começar dentro da nossa casa, para que depois a gente expanda isso. A gente tem mania de olhar só para fora e esquecer, né, desse detalhe que a base de tudo é a família. É verdade. Agora, eu gostaria de saber, doutora, qual é a sua opinião, doutora Ana Paula, sobre o desarmamento, né? Você acha que isso resolveria o problema, diminuiria ou não? Isso causaria um problema ainda maior? Na minha opinião, eu acho que não resolveria o problema. Por quê? Eu acho que o problema é muito mais na base, entendeu? Nessa mudança de mentalidade. Então, se a gente for ver, por exemplo, começando a analisar a família. A família, anos atrás, era uma família patriarcal, onde o homem estava acima da mulher. A família ela era constituída para quê? Para as pessoas procriarem e ficar lá o núcleo econômico delas. Então, assim, não era uma família baseada no afeto. O que o marido falava, os filhos e a mulher, eles obedeciam. Então, assim, não tinha cultura do diálogo. O que aconteceu? Com a lei do divórcio, por exemplo, as pessoas passaram a poder se relacionar novamente, constituir novas famílias. E a sociedade foi mudando demais. Então, a gente saiu dessa sociedade patriarcal e o que a gente tem hoje? A gente tem uma sociedade muito mais horizontal. E essa relação pais e filhos, de hierarquia, por exemplo, mudou demais. Hoje a mulher e o homem, eles estão no mesmo patamar, os filhos já não são mais tão subordinados aos pais, a família ela é constituída pelo afeto, então a gente já está na cultura do diálogo, certo? E essas mudanças, eu falo que a gente acabou, o que aconteceu com os nossos filhos, né? A gente acabou indo de um extremo para outro. Então, do 8 para o 80. Então, aqueles pais que tinham domínio, eles passaram a ser permissivos demais nesse novo modelo. E a gente ainda não conseguiu um equilíbrio em relação a isso dentro da família. E eu acho que a base não é simplesmente fazer o desarmamento para armar a população. A base é a gente encontrar um equilíbrio para educar os nossos filhos. A base, ela está na família. É claro que políticas públicas precisam ser implementadas. É claro que os profissionais que trabalham em escola, por quê? Porque a escola é um lugar onde os criminosos conseguem agir, né? A gente não tem o policiamento ostensivo, é um lugar onde as pessoas estão mais vulneráveis. Então, são importantes essas medidas, tanto de política pública, como de treinamento dos funcionários na escola, mas se a gente não mudar a educação dos nossos filhos, né,
principalmente nessa era das redes sociais, onde os adolescentes eles estão expostos a quê? A perfeição, né, das redes sociais. A gente tem um mal hoje que se chama comparação. Então, as pessoas estão eternamente lá se comparando e fazendo o quê? Se sentindo insatisfeitas com a própria vida. Os adolescentes, eles ainda não têm o discernimento de saber que aquilo lá não é a realidade. Então, o índice de suicídio de adolescentes aumentou demais, né? E eu acho que, assim, quanto mais os pais, né? A mulher, ela saiu para o mercado de trabalho também, e a mulher tem que trabalhar, eu sou uma mãe, eu trabalho, mas a gente não pode delegar a educação dos nossos filhos para uma babá, ou para somente para outros familiares, ou somente para a escola. É importante a presença dos pais. Então, eu acho assim, tem que ter uma mudança de políticas públicas? Tem que ter um treinamento dos profissionais da escola? Tem, mas assim, principalmente a mudança na educação dos nossos filhos. A gente está na era a gente está muito permissível. Então, eu vou te dar um exemplo, tá? Antigamente, os pais colocavam ordem na casa, e não que a gente tem que ser autoritário hoje em dia. Mas se você chegar numa casa, a criança está no controle remoto da sala, decidindo qual que é o programa que ela vai assistir, e ao invés de ter o que antigamente todo mundo, vai ter a novela, é a criança que escolhe. Então, ela está podendo tomar as decisões que ela quer. E criança precisa de limites. E por que precisa de limites? Porque é nos limites que elas se sentem amadas. Quando você não dá limites para o seu filho, parece que você não está prestando atenção nele. Então, o que acontece? Muitas vezes ele vai arranjar algum mecanismo de chamar a tua atenção. É o que está acontecendo. Os adolescentes, as crianças, a educação deles está sendo muito delegada, os pais estão sendo muito permissíveis nessa tentativa de agradar demais, entendeu? E eles estão se sentindo assim perdidos, e com esse acesso a jogos eletrônicos, às redes sociais, é muito mais fácil dos criminosos chegarem nesses adolescentes, implementarem uma ideia, né? As pessoas mal intencionadas, e acontecer essas tragédias que a gente está vendo por aí, né? Uhum. Bom, eu acho que a sociedade, hoje, ela pisa em ovos com qualquer ação conduzida que são conduzidas, né, através da internet, das redes sociais. A internet veio para o bem, mas também tem uma parte dela que representa um mal e um perigo muito grande, né? E que, se a gente não rever logo, a meu ver, toda essa situação vai ficar muito difícil de se lidar. Vai ficar muito, muito difícil mesmo, porque nós não vamos conseguir controlar. Vai chegar num ponto que esse controle não vai existir. E eu acho que a polícia deve ter instrumentos, doutor. A sociedade tem que ter esses instrumentos e permitir esses instrumentos à justiça, à lei e à polícia, para que exerça a autoridade sobre essa situação que está ficando desenfreada. Sim, a polícia ela precisa de mais equipamentos, né, para poder trabalhar. Ela precisa de mais pessoas para poder estar fiscalizando, estar investigando. Por exemplo, a polícia do estado de São Paulo, ela está com um déficit muito grande. É claro que a gente vai precisar de todo esse aparato do poder público, né? Eu falo que a gente está na era do cancelamento, que as pessoas não conseguem ser elas mesmas com medo das críticas. A era que nunca se consumiu tanta droga, tanto álcool, tanto antidepressivo, ansiolítico, nunca teve tanta gente com síndrome do pânico, ansiedade, né? Por quê? Por tudo isso que está acontecendo. A informação é muito rápida, então as pessoas acabam viciando nisso também, né?
E assim, nem todo mundo consegue processar tudo isso. E quantos golpes também. Claro, a internet veio, por exemplo, para possibilitar eu estar no seu programa hoje, né? Ela facilitou muito as reuniões online. Eu, por exemplo, eu consigo atuar como advogada no Brasil inteiro, porque a gente tem as audiências virtuais, o processo é todo eletrônico, então facilita demais, mas ao mesmo tempo traz assim coisas muito delicadas. Quantos golpes não nasceram pela internet? Os perfis fakes, aqueles perfis que eles fazem no WhatsApp, o golpe do WhatsApp, que ele pega a pessoa, mudei de telefone, o golpista do Tinder, que é o estelionato sentimental. Então, assim, vários crimes também surgiram, né, devido à internet. Então, é uma coisa que a gente tem que repensar, é uma nova realidade que a gente não tinha antes, e a gente tem que chegar num equilíbrio, que ainda a gente não conseguiu esse equilíbrio também. Então, assim, as pessoas andam muito mais ansiosas, estressadas, porque a velocidade das coisas, das informações, são muito maiores, né? Não, com certeza. Eu acho que quando a internet surgiu, se discutia muito sobre ela ser um território livre ou não. E muitos defendiam que não, que senão não teria graça, não seria a internet, porque ela teria que ser um território livre. Eu discordo. O ser humano não consegue ter uma plena liberdade. Ele tem que ter alguns limites. Isso é do ser humano, e até porque nós convivemos em sociedade com pessoas com bases de formação diferente, a gente com comportamentos diferentes, às vezes inerentes até à formação que tiveram em casa. Né? Porque o psicopata, que a gente citou hoje já no programa algumas vezes, né? O sociopata, tanto faz, ele às vezes vem de uma família onde todos tiveram uma excelente educação, onde todos tiveram a mesma formação, mas ele sai matando os irmãos, não. E ele pode até matar a própria família, né? Porque, como a doutora disse muito bem no início do programa, né, doutora Raquel, ele não tem sentimentos, né? Ele é uma figura sem sentimentos, né? Um ser humano sem sentimentos. E hoje nós vemos nesse território dito livre, né, da internet, comportamentos que nos causam espanto, com certeza, né? Então, eu acho que o rever os limites da internet se torna uma necessidade, e isso eu não estou nem me referindo à Deep Web, né, que a gente já explicou hoje no programa, a internet que leva as crianças a matarem, as pessoas a matarem, a cometerem suicídios, que aí é pior ainda, né, doutora? Sim, e eu falo mais, assim, o psicopata, ele tem a oportunidade de estudar a vítima. Então, ele pode entrar nas redes sociais, né? Investigar os gostos, os amigos, quais os lugares que frequenta, quais são os horários. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que dar sempre uma informação selecionada na internet, porque a gente nunca sabe, por exemplo, quem tem o perfil aberto, quem está seguindo. Tem um livro que chama Mentes Perigosas, o psicopata mora ao lado, que a gente acha que a psicopatia é só daquela pessoa que mata, mas tem vários outros tipos de psicopata que fazem barbaridades que às vezes não chegam na morte, né? Que às vezes são nossos vizinhos, convivem no grupo de amigos, e a gente nem sabe. Então, são essas pessoas que elas só pensam em si e elas não têm nenhum sentimento. São pessoas frias, né? Elas têm o bloqueio e elas são, às vezes, até muito encantadoras, porque a gente acha que o psicopata é aquele que vem assim com o machado, né? Que vai te degolar. E não, são pessoas. Esse livro é muito bom porque ele mostra que às vezes são pessoas normais, que ninguém diz que tem essa doença, né? Essa doença psiquiátrica. Então, tem isso também, né? A rede social, ela acaba facilitando demais alguns crimes. Nós vamos receber agora ele, que hoje ele participa raramente do programa. Na verdade, acho que é a segunda vez que ele participa do debate em si, né? Mas ele é o responsável pelo jornalismo da Rede Brasil de televisão, né? Tem essa responsabilidade de conduzir
foi repórter, passou pelo rádio, pela televisão, por várias emissoras, hoje conduz com responsabilidade a editoria do jornalismo da Rede Brasil, Fábio Bertolozzi. Então, Fábio, eu agradeço aqui a sua presença, que também dirige esse programa, né? E o jornalismo, e a parte jornalística desse programa tem também a sua responsabilidade. Fábio, afinal, você, eu vou te botar na parede, é contra ou a favor? Você acha que isso resolveria a segurança do país, o desarmamento? Não, você consegue me ouvir, Evê? Muito bem, perfeitamente bem. Perfeitamente, então. Eu estava com fone, estava com probleminha aqui no retorno. Se você puder repetir rapidinho a pergunta, que deu uma quedinha no meu áudio. Então, a segurança do país tem solução e o desarmamento, ele é uma dessas soluções? Olha, eu sou totalmente contrário, tá? Que a população tenha arma por diversos motivos, que alguns já foram apresentados aí na primeira parte do programa, né? Alguns, eu dei uma levantadinha, conversei com alguns especialistas também contrários ao armamento da população, né? Na minha visão, eu acredito assim, que você armar a população, você vai armar uma parcela, perdão, minha voz está um pouquinho falha, a gente vai armar uma parcela que tem condição de comprar arma, que custaria muito caro, né? Então, isso não seria a solução. Você teria, e é o pessoal mais odioso, tá? Esse pessoal que tanto pregou aí a questão de ter acesso à arma é o pessoal de maior poder aquisitivo, e a arma iria na mão desse pessoal, que é um pessoal que vem aí de nos últimos anos com um pensamento mais belicoso, que eu acredito, um discurso de ódio, e eu acho que isso seria muito perigoso, tá? Sei que vocês vão discordar aí de mim, não sei se a doutora vai discordar de mim, mas... Eu já respondi. Eu concordei com você. Assim, eu não acho... E outra, né? A gente pega a doutora Raquel Galinatti, que participou no outro bloco, né? Quanto tempo ela levou para manusear com presteza, né, com todo o cuidado que ela tem, uma arma de fogo? Não é um curso, um CAC aí da vida, né, um negócio de atirador, que vai habilitar a pessoa. Essa arma, na minha opinião, vai parar na mão de pessoas despreparadas, e aí a gente vai ver um aumento do índice de homicídio. Outra coisa também, muito bem colocado, a questão é dos jovens, né? Nós temos uma sociedade que está ficando cada vez mais depressiva, e com acesso à arma, tem facilitado, seja aqui em casa, na casa dos pais das pessoas, tudo, o aumento do índice de suicídio também deve se levar em conta com esse possível armamento da população. Esses são alguns, eu vou ficar até amanhã aqui, se deixar, listando motivos pelos quais eu sou contra. Eu quero deixar bem claro só uma coisinha, se me permite. Essa é uma opinião pessoal minha, não é do Departamento de Jornalismo da emissora, que a gente faz sempre com toda a ética, o nosso telejornal, ouvindo os dois lados. Isso é uma opinião pessoal minha como cidadão. Tá certo, não, com certeza. Eu quero agora convidar o pastor Clisma, da Arena Church, que já fiz várias apresentações dele aqui, então ele já é conhecido nosso, não precisa de muita apresentação a mais, a não ser que é um teólogo, um estudioso e uma pessoa que lida com a sociedade e que briga muito por esses novos modelos de família à luz da Bíblia e da realidade cristã. E eu quero saber de ti, pastor Clisma, sobre a questão da segurança no Brasil. Você acha que o desarmamento seria uma solução? Você acha que tem outras soluções? Olá, muito boa noite. É um privilégio participar mais uma vez com vocês aqui nesse momento e para falar desse tema que é tão relevante nesses dias, né? Principalmente aqui no Brasil. Bom, a minha opinião nesse sentido é de ser contra o armamento da população, por diversos motivos aqui,
sociais, né, científicos até. Eu vi a doutora falando aqui agora há pouco, a partir de estudos, de embasamentos, e o nosso querido jornalista também que se posicionou aqui, na sua opinião pessoal, muito coerente. Então, por todos esses motivos, eu acredito que o armamento da população não é o caminho para resolver a violência que existe ou a sensação de segurança que nós temos no nosso país. Mas também como teólogo e pastor, porque eu entendo que as pessoas que de alguma forma desejam ser pessoas de bem ou viver a partir dos princípios da bondade, entre elas aqueles princípios exaltados pela fé cristã, não podem incentivar uma cultura de violência, uma cultura de dar na outra face. Pelo contrário, nós temos que oferecer a outra face e não bater na outra face. Então, seguindo aquilo que Jesus diz e percebendo que o mal das pessoas é alimentarem esse sentimento de vingança, uma vez que elas têm acesso a armas para executar essa vingança, com certeza nós vamos piorar a vida em sociedade, nós não vamos aumentar o nível de segurança das pessoas e vamos certamente fazer do nosso mundo um lugar pior. Não, tá certo. E eu quero... Quer comentar, Fábio, é isso? Quero. Inclusive, né, o pastor Clisma, né, ele vem de uma igreja, né, apostólica inclusiva, né, que que acolhe, né, esse é o termo correto, os homossexuais sempre de portas abertas. Com armas, né, a população armada, eu acredito também que as minorias seriam mais ainda vitimadas com acesso a armas de fogo, não é mesmo, pastor? Com certeza, Fábio. Nós tivemos uma situação, numa ocasião, há um tempo atrás na igreja, onde uma pessoa, era bem aquele período de política, ou estávamos nos preparando aí para aquelas discussões políticas toda a eleição que ia acontecer no Brasil, e eu me lembro que uma pessoa chegou na igreja com comportamento suspeito já no final do culto. Nossa comunidade, como você bem falou, acolhe todas as pessoas, e aí é formada por maioria LGBT, e uma das reações dessa pessoa no final do culto era fazer justiça em nome de Deus, porque como comunidade cristã nós estávamos ali, de certa forma, deturpando a honra de Deus ao acolher LGBTs, ao dizer que homossexualidade não era pecado. E aí essa pessoa teve que ser contida, eu e outro pastor que estávamos ali, éramos os alvos dele, precisamos sair rapidamente do templo para não sofrer um dano maior, além das palavras que ele já tinha desferido ali de agressão. E eu fico pensando, me perguntando, se esse homem tivesse armado, sei lá, com um revólver ou com qualquer outra coisa que ele pudesse ali, ao ser contido, mesmo assim utilizar para atacar as pessoas. Que as pessoas que o conteram eram pessoas da igreja, que não tinham nenhum preparo para lidar com alguém armado, e eu fico imaginando o estrago que ele não poderia causar ali dentro. Então, sobretudo para as minorias que já são estigmatizadas socialmente, que são alvo do ódio desses que dizem tanto que a arma vai protegê-los, eu fico imaginando quanto essa minoria não sofreria no Brasil, e esse caso na nossa comunidade só deixa isso claro. Tá certo. Agora pode, doutora Ana Paula, falar e comentar em cima do que está ouvindo, por favor. E também, né, a gente não pode esquecer, a gente já tem um grande número de violência contra a mulher. Imagina se a população fosse armada, o quanto iria aumentar também o feminicídio, né? O quanto muitas armas iam ser usadas para ameaçar essas mulheres numa violência psicológica, por exemplo. Ela ia saber que o companheiro, o marido, tem uma arma em casa. Então, assim, ia aumentar muito o crime de violência contra a mulher. Se a gente já tem índices alarmantes, o agressor armado, nossa, não dá nem para imaginar. Não, com certeza. Eu quero receber ele que é ator, né, humorista e também empresário no Rio Grande do Sul, James, que tem também o seu posicionamento com relação a isso e representa aqui sempre o lado mais artístico do programa, né? James Ludwig,
como vai, qual o seu posicionamento a respeito do debate de hoje com relação a armamento, desarmamento, qual o seu pensamento a respeito? EV, olha só, doutora, quando tu falou do agressor ir atrás de uma mulher indefesa, quantas mulheres que, se tivessem uma arma para se defender, estariam vivas? Eu sou a favor de ter arma em casa para se defender, sim. Quando se fala em comprar arma, eu não sei que mundo que as pessoas acham que vai ser que nem comprar arma, que nem comprar brinquedo. Hoje, para tu comprar uma arma e ter o porte de arma, não é assim. Eles vão ver tua vida, tu vai fazer teste psicológico. Não é que nem comprar carro. A gente tem que fazer autoescola, tem que fazer teste psicológico. Arma é mais difícil. Quem compra arma, o psicopata que tem acesso à arma, compra arma ilegal, não compra uma arma legal. Okay. Esse psicopata que estão armado, matando, compra o mercado negro. Quem vai numa loja autorizada, comprar um revólver, tem que ter não sei quantos mil tiros para testar a arma, tem que aprender a atirar. Não é vou comprar uma arma, sair brincando de cowboy, não é assim. Então, assim, ó, quando essas escolas... Primeiro que essas últimas 2 escolas, ninguém tinha arma de fogo, os agressores. Eram faca e machado. Se lá dentro tivesse um segurança armado, tu acha que esse cara ia pular com um machadinho? Não, peraí, lá tem um cara armado. Se esse cara com machadinho pulasse, Fábio, eu preciso que ele fale, porque você não foi interrompido, eu preciso que ele expresse, ele está com 40 segundos de fala, e eu preciso que ele continue. Por favor, James. Não, então, assim, eu sou a favor de ter arma em casa para se defender, sim. Não sair na rua com arma. Quando ali o pastor, que eu respeito muito, falou, um louco entrar na igreja armado e matar um homossexual. Um louco compra uma... Se eu quiser agora, eu vou na vila e saio com uma arma. E posso entrar numa casa e matar qualquer pessoa. Uma pessoa de bem que quer comprar uma arma e se defender tem que passar por todos os trâmites legais para ter uma arma, para ter direito a ter essa arma em casa, vai aprender a atirar. Para se defender, eu sou super a favor. Foi o que eu falei, quantas mulheres que tivessem uma arma em casa e o marido arrombando o portão, ligou para o 190, até a polícia chegar, essa mulher foi morta. Agora, se essa mulher tiver o direito de, entra aqui, tu leva um tiro, eu prefiro um agressor morto do que uma vítima morta, minha opinião. Okay. Pode me xingar, Fábio, tamo junto. Não, o Fábio está ali entusiasmado ali, né? Pode falar, Fábio, por favor. Não, é que, assim, ele fala, né, da questão da ilegalidade. Se você proíbe, né, de fato, faz um controle rígido em fronteira, não deixa esse armamento chegar por vias ilegais, você não vai ter a opção de comprar ilegal, de comprar de qualquer jeito. O que precisa fazer é proibir de vez. Não tem. Você tem que ter lei, você tem que ter autoridade, você tem que ter uma segurança pública, um rápido atendimento das forças de segurança, para que o cidadão não chegue nesse ponto. É tudo uma questão muito mais complexa. A arma é a pontinha do iceberg, James. E quando você falou em segurança em escola, o segurança, ele tem o direito porque ele é treinado, ele é preparado para isso. É diferente do cidadão. Como você falou, para dirigir precisa fazer autoescola. Mas são situações diferentes. Não dá para comparar eu fazer um curso aí de tiro de 6 meses de um vigilante, de um profissional de segurança. Essa é a minha opinião. Doutora, está ouvindo? Quer a tréplica? Pode, James, por favor. Não, é que assim, foi aquilo que eu falei, ter o direito de se defender em casa, e isso das armas, alguém botou, que só a minoria vai ter. Gente, assim, por mais mal que eu possa ser, eu vou falar isso, vamos chegar na Barra da Tijuca, pegar quantas armas tem na Barra da Tijuca, e vamos subir lá uma favela. Quantas armas vai ter na favela? Qual? Na Rocinha ou na Barra da Tijuca? Onde vai ter?
Não é o rico que vai ter só a arma, o pobre está tendo arma. Então, assim, ó, dizer que o rico vai ter arma e o pobre não. Gente, é só chegar, vai numa comunidade, vamos tirar todas as armas de fogo, magicamente, tirar todas as armas de fogo de uma comunidade e tirar todas as armas de fogo de um bairro rico do Rio de Janeiro. Onde é que vai ter mais arma? Então não é dizer que é só o rico que vai ter arma, que é só a minoria que vai ter arma. Quem quer ter arma no Brasil tem. Quem quer matar com arma de fogo, mata. E quem quer se defender, não pode. Vai ter que se defender, querido, tu que está aí com uma arma. Guarda, eu sou uma pessoa de bem. Vamos conversar. Cara, só no mundo mágico, utópico, vai acontecer isso. No mundo que eu vivo, não vai acontecer nunca isso. Eu quero ouvir, doutora, por favor. Não, eu ia fazer... porque, assim, quando ele fala da vítima de violência, né, da mulher vítima de violência, ele está falando de uma mulher da vítima de violência física, tá? Mas eu acabei de escrever um livro que vai ser lançado agora em maio, justamente com a doutora Raquel Galinatti, e o meu capítulo é A Silenciosa Violência Psicológica. Você tem conhecimento do psicológico de uma vítima de violência psicológica, que é um primeiro tipo de violência que começa? O psicológico dessa vítima, ela é uma mulher que ela está sendo manipulada psicologicamente por aquele agressor. Então, ela vive um ciclo de violência que vai desde a agressão até a fase de lua de mel, onde ela acha que ele vai mudar e onde ele começa a ser bonzinho, prometer tudo. Então, ela vive isso, esse ciclo dessa violência. E ela constantemente é manipulada. Então, dificilmente ela vai ter a coragem, a não ser assim, que ela é uma mulher ameaçada, já tem uma medida protetiva, que existe em alguns casos, mas a população esquece de ver essa silenciosa violência psicológica, que são mulheres que matam internamente, que não só matam externamente. Então, assim, dificilmente essas vítimas, por exemplo, iam usar uma arma, porque elas sempre estão sendo manipuladas e vão achar que aquele cara, porque a gente não pode, quando a gente fala de violência doméstica, a gente não pode esquecer que essa mulher tem um sentimento pelo seu agressor. Tá? Então, não é simplesmente armar essa mulher que tem um sentimento. Será que ela vai ter o emocional para, na hora, atirar nele? Ou ela vai ficar nervosa, ele vai poder tomar a arma e atirar nela? Então, assim, é um caso muito mais complexo. Não é assim só armar a vítima, pronto, diminuir o feminicídio. Não é, a gente está falando de relações afetivas e amorosas, em que há sentimento, em que há manipulação psicológica, e existe mentiras, traições, e que a gente tem que ver se na hora do vamos ver, a gente não está colocando essa mulher muito mais em risco, se ela ficar nervosa e ele tomar a arma dela. Então, assim, é só um outro ponto de vista, até para a gente equilibrar as coisas e pensar num novo prisma, porque a Lei Maria da Penha, ela traz 5 tipos de violência. Uma delas é a física, a outra é a psicológica, aí a gente tem a violência moral, que é aquele que xinga, aquele que comete calúnia, injúria, difamação. A gente tem uma violência que eu vejo no meu dia a dia no escritório que eu lido com divórcio, que é a violência patrimonial, né? Que é fraudar, que é sumir com os bens, que é destruir determinadas coisas, que é tirar o cartão de crédito. E a gente ainda tem uma violência sexual. Então, assim, a violência é muito mais do que só o feminicídio ou só o apanhar. Então, eu não acho que vai resolver tudo. Doutora, desculpa te interromper, mas eu preciso, né, por causa da passagem das emissoras, e você aponta sempre para esse QR Code aqui, ó, que está aparecendo aqui, ó, esse aqui, ó, está aqui, ó, na outra ponta, na outra extremidade, e você aponta o seu celular à câmera, porque você vai direto às redes sociais e pode estar participando conosco, né? A programação da Rede Brasil em várias emissoras, ela segue com o Superboy, mas a gente continua na pauta com o programa e com a edição do programa em revista, tá certo? E era só esse parênteses que eu precisava fazer aqui. Segue daí o Master e, por favor, pode continuar, doutora. Desculpa a interrupção. Não, o que eu queria dizer, assim, é só para esclarecer, tá? Porque as pessoas veem a violência psicológica, a violência contra a mulher só como o bater, só que não, é muito mais do que isso,
tá? Só como o apanhar ou só como o feminicídio. Então, essa mulher, ela pode sofrer vários outros tipos de violência e ter arma ou não, a gente tem que pensar se realmente na hora ela vai ter emocional, tá? E eu concordo em partes com você. É claro que se uma mulher tiver equilibrada, tiver ela preparo para se defender, eu também prefiro que a vítima se defenda e que o agressor, entendeu? Aconteça o que for com ele. Nesse ponto, eu concordo. Só que a situação da violência doméstica, onde envolve todos esses sentimentos, traz um panorama diferente do que uma mera defesa, porque envolve muito essa parte emocional e afetiva. Então, era só isso. Pastor, queria te ouvir. Você ouviu também o James e ainda não se pronunciou, já que foi citado também, né? Por favor, gostaria de te ouvir. Então, eu penso que nós temos que decidir a respeito do que é que nós estamos falando quando nós pensamos sobre armamento, desarmamento, essa questão. Se nós estamos falando numa cultura de paz, na transformação do mundo, ou apenas cada um lute por si, apenas autodefesa, e aí o que importa não é a preservação da vida, mas é que eu não morra. Porque me parece que é muito essa questão. Então não tem como a gente falar de uma cultura de paz, da transformação do mundo, e nós temos que lutar por isso constantemente, porque é possível, enquanto a vida é esperança, não tem como falar dessa transformação de mundo se nós estamos pensando então que armando as pessoas de bem, né, e seja lá qual for esse conceito das pessoas de bem, eu questiono muito isso nesses últimos anos no Brasil, esse conceito da pessoa de bem no Brasil, mas armando as pessoas de bem, o que nós estamos fazendo é promover uma cultura de paz ou apenas garantindo que eu não vou morrer e não importa quem morra? Porque se a gente acredita mesmo que o ser humano ainda tem jeito, nós precisamos pensar nos nossos modelos de punição, nos nossos modelos jurídicos, por exemplo, nas prisões, para que de fato haja uma ressocialização das pessoas condenadas, para que a gente possa devolvê-las à sociedade de fato, e não pensar que exterminando essas pessoas nós vamos acabar com o mal do mundo. Porque todos nós temos a capacidade de ser bons ou maus a depender da situação. Logo, a gente precisa avaliar muito mais coisas quando a gente pensa, por exemplo, na criminalidade, naqueles que utilizam da arma de fogo ilegal, por exemplo, para cometer crimes. Nós vamos analisar o contexto social dessas pessoas. Quando o James falou aqui das favelas do Rio de Janeiro, por exemplo, que talvez lá seja muito mais fácil encontrar armas, embora as pessoas sejam muito mais pobres, a gente também precisa pensar que o que existe aí não é só a criminalidade em si, mas é a falta do Estado, são faltas de políticas públicas básicas para a formação desse indivíduo. Então, agora, condená-lo à morte, ainda que não por uma lei, mas para mim, essa falsa ideia de autodefesa armando as pessoas de bem, condenar essas pessoas que já são vítimas da sociedade, da forma como o Estado agiu com elas, é a solução para a transformação do mundo? A gente vai realmente construir um mundo melhor? Ou a gente vai continuar na ilusão, na utopia de que essa defesa vai de fato garantir a paz que a gente tanto espera? Tá certo. E Fábio, quer fazer essa colocação? Peraí, só um minutinho, vamos deixar a condução do programa. Seguir italiano, né? Como, Fábio? Tá voltando, pelo que eu estou lendo aqui nos comentários e ouvindo aí, o pessoal também me xingando aqui em outras redes aqui, as pessoas elas não acreditam mais em lei, no Estado, então eles querem o quê? Vamos voltar olho por olho, dente por dente, todo mundo fazer justiça com a própria mão? Não é assim também, né, gente? Não. Fábio, deixa o Fábio terminar. Eu não falei... Não. Assim como eu disse aquela hora, né, eu também agora vou dizer para você. Sim, eu achei que tinha... Sim. Bem, né, as pessoas estão perdendo a esperança na humanidade, no governo. As pessoas hoje não acreditam nem em urna eletrônica, nem em democracia mais, né? Você imagina uma pessoa dessa, ela vai pegar arma, vai sair... a gente precisa ter essa cultura de paz que o pastor falou, que a doutora também colocou. Eu acho que é isso que está faltando, né? Está faltando tanta coisa e a gente está preocupado com quem ter
arma na cintura para sair dando tiro, gente. Vamos ter um pouquinho mais de parcimônia, de acreditar nas coisas, nas pessoas. Tá? A mudança tem que vir da gente, e não é desse jeito. Violência gera violência, uma frase chavão, uma frase antiga até, aí da década de 90, não é a solução, me desculpa. James, por favor. Não, Fábio, olha só, super legal isso que tu falou, que a gente tem que mudar, mas quem fala isso são as pessoas de bem. Pessoas de mal que quer matar, não pula um muro com machado e no meio do muro, eu vou mudar, vou ser bonzinho, vou descer e vou cortar uma árvore com esse machado. Não. Outra, eu não falei em sair na rua com uma arma na cintura dando tiro e nem fazendo vingança. Eu estou falando, eu estou dentro da minha casa. Entra um cara armado, eu não vou conversar com ele, querido, vamos tomar um chimarrão e vamos conversar sobre a vida. Estou dizendo, um cara entrou armado na minha casa, eu tenho direito de me defender dentro da minha casa. Sobre perder a esperança, eu super a favor de trabalhos sociais e ter um futuro melhor. Só que até esse futuro chegar, as pessoas hoje estão morrendo. Hoje, amanhã alguém pode ser morto enquanto esse futuro está sendo trabalhado. Vamos socializar presos. Vamos, mas até eles serem socializados, nós estamos morrendo. Crianças em creches aqui no Sul morreram esperando que daqui 10, 15, 24 anos, um próximo presidente, a gente vai ver uma utopia. Que venha essa utopia, o que eu mais quero. Mas até vir a utopia, eu tenho o direito de me proteger, porque está um caos. Não, ninguém aqui, de nós aqui, vai dizer que vivemos uma utopia. O Brasil está um caos. Tu sai na rua, tu pode levar um tiro, tu é assaltado, vão roubar um celular, te dão um tiro, vão roubar teu tênis, te dão um tiro. Então, até essa utopia vir, a gente tem que trocar o pneu do carro com o carro andando. E qual é a solução rápida para proteger eu? Agora, pode entrar um cara aqui. Eu estou falando que eu sou um cara armado. Se eu não tiver uma arma, eu vou ser morto. E o cara vai me matar, vai ser camela. Eu só acho que ia dar uma audiência gigante. Eu venderia os direitos e o dinheiro no jornal amanhã também, né? Mas isso ia dar um filme depois, né? Oi, velho, vou falar, hein? Ia ter um monte de gente feliz dos teus que me assistem. Ia ter gente aplaudindo. Graças a Deus ele foi. Mas assim, gente, a utopia vai vir. Só que até vir, a gente tem que se proteger amanhã. Amanhã a gente tem que estar seguro. Depois de amanhã a gente tem que estar seguro. Na minha casa. Depois disso, quando ficar uma utopia, quem tem arma entrega. Está aqui minha arma, vivemos uma utopia, num mundo perfeito. Mas até esse mundo ficar perfeito, está um caos. Então, é aí que está o problema. Vamos ser um Brasil maravilhoso, mas até lá, não está. E eu tenho que me garantir segurança na minha casa. É só isso. Nas escolas. Só. Até para amanhã, eu quero estar seguro hoje. Amanhã, depois de amanhã, até ficar o Brasil maravilhoso que o pastor falou, que o Fábio está dizendo. Até lá, eu tenho que me proteger de alguma forma. E não vai ser com o guspe. Vou cuspir no lado. Tem que me proteger de igual para igual. Tá certo. Pode falar, doutora. Por favor, doutora. Ô, James, assim, eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que... Pergunte que eu te respondo. Você acha que armando a população vai melhorar o estado, o que está acontecendo nas escolas? Eu acho que não vai fazer a menor diferença. Não, o que precisa é de segurança nas escolas, entendeu? Não, sim. Precisa dos pais fiscalizarem, eu te falo como mãe, tá? Então, assim, fiscalizarem muito mais o que os filhos estão consumindo, o que os filhos estão consumindo nas redes sociais, o que os filhos estão consumindo nos jogos. O que está faltando, mais conversa, mais convivência, mais atenção, mais limites, como eu falei no começo do programa. Então, o que a gente está precisando muito é fortalecimento dessa família. Parar de ser, agora crianças podem tudo, as crianças resolvem tudo, e não estou falando da gente ser autoritária, a gente tem que tratar os nossos filhos com maior amor e carinho, mas no sentido de começar, a família é a base da sociedade, então começar, estou falando do armamento na parte da escola,
começar a proteger melhor os nossos filhos e dar muita atenção, não delegar para a escola, não delegar para terceiros. Eu acho que em relação às escolas, assim, essa questão do armamento precisa melhorar. A polícia precisa treinar as pessoas da escola, precisa ter mais seguranças nas escolas. Realmente, a gente, para quem é pai e mãe, a gente está vivendo uma situação de tensão, mas no caso das escolas, eu acho que não resolve armando a população, né? Eu quero contar uma história de um amigo meu, de um grande amigo meu, que hoje está assistindo o programa, né, o Marco Antônio Rocha, que ele retornou agora de Nova York, foi para Nova York morar lá, né, e a família dele, ele perdeu a família praticamente inteira num acidente de carro, em Niterói, doutora Ana. E, pastor, eu sei o que eu falei num dos últimos programas para o padre, para o pastor que estavam aqui, eu falei assim, gente, vocês estão aí na sua evolução espiritual e teológica, eu não estou. Então, assim, eu sou cristão, mas para mim é muito difícil perdoar e perdoar determinadas situações, entendeu? Então, eu tenho essa história como um exemplo, que não foi há tanto tempo assim, não foi alguns anos atrás, e depois ele foi morar fora, retornou agora no Brasil, essa semana, aliás, né, ele retornou ao Brasil, mas estava assistindo também o programa lá pelos Estados Unidos, né, e aí a família dele foi dizimada praticamente depois de um assalto, né, um carro emparelhou com o deles na estrada entre Niterói e São Gonçalo, no Rio de Janeiro, no estado do Rio, e ele ali perdeu a mãe, ele perdeu a irmã, ele perdeu as duas sobrinhas pequenas, e a família praticamente dele ficou dizimada naquele assalto. Ele foi para a delegacia, houve todos os trâmites, todas as colocações, eles falaram, olha, nós vamos pegar esses bandidos, e eles pegaram. A polícia agiu e pegou os bandidos. Ele retorna à delegacia, porque ele soube que os bandidos foram pegos. Para mim não é bandido, para mim. Desculpe, eu falo, desculpe, não é ser humano, entendeu? Porque é inadmissível. E matar criança, e matar a família inteira dentro do carro, para assaltar o quê? Para pegar um relógio? Para pegar uma carteira? Um celular? O celular vale uma vida? Enfim, é isso que está valendo. E aí ele volta para a delegacia e chega lá. Aí entra um pessoal ligado aos direitos humanos, ligado ao conselho, né, que foi lá para chamado, né, na delegacia para resolver. E aí ele se levantou e se dirigiu a eles. Eles passaram reto e foram aos policiais perguntar se tinha havido exame de corpo de delito com os bandidos, como estava o estado dos bandidos, se eles estavam com roxo ou não, se eles estavam machucados ou não. Essa era a preocupação deles. Ninguém, pastor, ninguém, Fábio, se dirigiu a ele para perguntar, e você, como você está? Será que nós estamos vivendo uma inversão de valores? Eu deixo essa pergunta no ar. Entendeu, doutora? Por favor, já que você está escrevendo um livro também junto com a doutora Raquel, eu quero saber, na tua experiência também de vida, o que você acha disso? Não, eu acho que a punição tem que mudar. A minha área não é a área do direito criminal, né? É a área do direito da família. Então, como eu trabalho na área do direito da família, a gente acaba lidando mais com essa parte da violência doméstica, do crime de stalker, do estelionato sentimental, mas não é minha área. O que eu acho? Eu acho que a punição tem que aumentar, tem que melhorar. Eu conversei ontem, eu tive num podcast ainda com a doutora Raquel, e a gente conversou muito sobre isso, que precisa melhorar a punição de quem comete. Olha que crime bárbaro, entendeu? Quando a gente fala, existe uma grande diferença, que a gente está falando do armamento da população, que isso não quer dizer que a gente está defendendo os criminosos, tá? São coisas totalmente diferentes. Então, assim, foi uma coisa absurda. Você imagina uma tragédia, assim, eu não consigo nem imaginar a dor desse teu amigo, entendeu? Sim. A revolta dele para o resto da vida, você perder a tua família inteira, assim, é algo que não dá para imaginar. Então, assim, tem que melhorar, então, o sistema
do Código Penal, as punições desses crimes, a forma como essas punições vão ser aplicadas, entende? Então é importante a gente esclarecer aqui. Não é porque a gente está falando que armar a população não será a solução que a gente está defendendo penas mais leves para os criminosos, a gente está defendendo os criminosos. Eu acredito muito que o pastor falou, nessa ressocialização. É claro que a gente está ainda muito longe, e eu entendo, assim, quando o James está desanimado, assim, em relação, nossa, a gente precisa de uma solução urgente, é verdade, a gente precisa mesmo, só que se a gente quer chegar nessa sociedade utópica, né, a gente tem que, apesar dessas soluções rápidas, né, que a gente precisa disso mesmo, você está certo, a gente precisa mudar as coisas também dentro da gente, dentro da nossa família, e passar isso para essas pessoas, senão a gente só vai ficar falando de violência, 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 e tudo que é aquilo que a gente foca acaba acontecendo. A gente tem que mostrar, assim, alguma coisa de esperança para as pessoas. É isso que eu acredito. Eu posso estar no mundo imaginário, mas eu acho que é o mundo que a gente vai chegar um dia. E eu sei que as pessoas estão desesperadas para chegar nesse mundo e a gente ainda está longe disso. Mas a gente tem que começar a acreditar aos pouquinhos que isso pode acontecer. O Fábio, por favor. Não, eu estava raciocinando aqui, né? Inclusive, amanhã se tocou aí na questão das escolas, né? Amanhã muitas escolas estão recebendo informação aqui, amanhã não, já hoje, né? Quinta-feira, dia 20, muitas escolas já optaram por suspender as aulas, tá? Chegou uma informação agora, principalmente escolas particulares, alguns municípios também aqui no estado de São Paulo não terão aulas, porque amanhã seria o tal do grande ataque geral, né? Que tanto foi falado aí na internet, por dois motivos, né? Marca Columbine, que menor por ter acesso à arma fez toda aquela tragédia, e também o aniversário de Adolf Hitler, um lunático aí que eu não gosto nem de comentar. Só para a gente ver, né? É cíclico, né? A gente está falando de armamento e hoje, né, dia 20, o pessoal está falando em ataque por causa de Columbine, né? Foi um massacre devido ao fácil acesso à arma, né? É lamentável isso. Aliás, eu quero aproveitar, o pastor não sabe, com certeza, né? Eu talvez saiba pelo conhecimento vasto dele, mas como é pastor, ele não deve saber que tem um santo de muita devoção dentro dos católicos, que essa é a semana dele, que é Santo Expedito, que é o defensor das causas impossíveis. E nós estamos vivendo nessa semana uma situação dessa, mas eu quero te ouvir antes, pastor, porque a gente já caminha para o final do programa, né? Mas eu quero já buscar soluções, né? E eu gostaria de saber, pastor, o senhor acha que qual seria a melhor solução para o nosso país? O senhor acredita que vai ter solução? Nós estamos vivendo algo que nunca vivemos. Essas ameaças de ataques nas escolas, os ataques acontecendo, inclusive, as crianças se armando, indo, a Deep Web que está sendo discutida, aliás, no nosso programa, há 2 programas estamos discutindo isso, né? Que é a internet que a polícia está tentando alcançar, está tentando desvendar, mas que ela está ali embutida, entrando na cabeça de adolescentes e de crianças, ensinando a matar. A solução, além da oração, qual seria? Bom, a solução é, com certeza, investir na educação e nos serviços básicos que a população precisa. Eu acho que a internet está levando muita informação para as pessoas, muito desejo para as pessoas, para além do que a própria televisão já fazia, mas agora com a internet nós temos essa ideia do consumo muito mais próxima. E um mundo cada vez mais consumista, um mundo que cada vez deseja mais coisas materiais, status sociais, ele vai ser um mundo mais competitivo. E um mundo mais competitivo vai ser um mundo mais violento. Então nós precisamos talvez conversar com os nossos jovens, adolescentes e reeducar
a partir dessa nova realidade de mundo, desse mundo tão tecnológico, desse mundo tão rápido nas informações, reeducar os nossos adolescentes, os nossos jovens a lidar com os seus desejos, a lidar com as informações que eles recebem, a lidar com as frustrações que eles têm a partir do momento que não realizam esses desejos. Porque quando a gente reeduca uma sociedade, quando a gente reeduca a nova geração, ou educa a nova geração a lidar melhor com o contraditório, com as frustrações, com o não que vão ouvir muitas vezes, com o não objetivo alcançado, nós vamos conseguir estabelecer um equilíbrio maior no ser humano. Para isso, a gente precisa investir em educação, sobretudo. Não dá para você pensar que as escolas públicas, pelo menos, são lugares adequados para as crianças, para os adolescentes. Em geral, as escolas públicas no Brasil são péssimas. Péssimas no seu mobiliário, péssimas no seu sistema mesmo educacional, a partir da sua grade curricular, são péssimas na qualificação dos professores, né? São péssimas na remuneração dos profissionais de educação, os professores, os coordenadores. Então, esse ambiente é um ambiente de massacre social. Se nós não pensarmos nessa mudança, se nós não trabalharmos em conjunto com os vários setores da sociedade, não só o governo, mas outros setores da sociedade, trabalharem em conjunto para recuperar a educação do nosso país, não são armas que vão garantir segurança, não são armas que vão garantir estabilidade. Então tem jeito, mas para isso a gente precisa ter uma força-tarefa. O governo poderia ser o grande maestro dessa música toda, né, que poderia ser tocada. Talvez será necessário se levantar outros setores da sociedade para coordenar esse movimento, já que entra governo e sai governo, e nós não temos, talvez, tanta competência assim nesses postos para comandar essa reforma na educação. Mas eu ainda acredito que o que vai transformar o mundo é uma educação de qualidade, é uma escola que realmente seja inclusiva, é uma escola que realmente consiga trabalhar as demandas de cada região. Então, pensar a educação nas diversas regiões do Brasil, tratando a partir dessa realidade regional de cada comunidade, de cada localidade, para assim conseguir falar a língua dessa nova geração, para assim trazer uma cultura de enfrentamento social diferente daquela que nós temos construído até hoje, quando nós temos tantos jovens e adolescentes à mercê da internet, com tantas informações úteis, mas com tantos gatilhos inúteis que provocam o que a gente está assistindo aí de destruição social. Tá certo. E eu quero te ouvir agora, James, sobre isso. Solução, um resumo, né? E a gente hoje está terminando o programa, né? Um pouco mais cedo, e a gente já vai reafirmar que, para quem não assistiu o programa, ele fica no YouTube, mas também estará sendo reprisado na madrugada de sábado para domingo pela Rede Brasil. Agora esse vai ser o horário definido para reprise. James, por favor. Oi, Vê, assim, ó, a solução, sim, é investir a longo prazo, beleza? Só que a ideia de armar, por exemplo, eu não quero me armar para fazer a paz no Brasil. Todo mundo que está querendo, as pessoas de bem que quer a arma, não quer a arma para fazer a paz no Brasil. Eu quero ter uma arma para fazer a minha segurança dentro da minha casa. A paz no Brasil vai o governo, investe em educação. Eu quero uma arma para garantir a minha segurança dentro da minha casa. Para que se um cara entrar aqui armado, esse cara vai... Ah, querido, você entra aqui, vamos rezar. Não, entra aqui, vamos rezar com o meu 38 na tua orelha, daí a gente conversa do outro lado. Essas pessoas querem arma para isso, para garantir sua segurança no lar. E a doutora falou muito bem, a família está, se eu não me engano, o que esfaqueou lá em São Paulo, ele dava facada no travesseiro. E, pô, como é que um pai não dá... Bom, meu filho está com problema, ele fica esfaqueando o travesseiro. O pai não percebeu que essa criança era louca? Já é normal, tem outros que fazem tanta coisa, pelo menos ele está esfaqueando o travesseiro. É importante, sim, a família. Tudo isso é importante. Só que, gente, se entrar um louco que teve um problema na família dele, entrou numa casa armado, tu não quer perguntar para ele quais são as razões que te levaram a invadir minha casa, senhor? Tu vai querer proteger a tua família. Qualquer um aqui que tem família. Se vê uma pessoa armada em direção a um familiar,
se tivesse uma arma, ia dar um tiro nessa pessoa. Não ia parar para conversar. Pastor, com todo respeito, tu não ia começar a orar. Ai, meu Deus, faz essa arma falhar, faz essa arma falhar. Tu ia dar um tiro no cara, ou dar um soco. Então, tipo, a arma que se está se discutindo aqui é se garantir a segurança do lar. A paz no Brasil entra política, entra sociologia, entra poesia, entra romantismo, entra John Lennon cantando Imagine, mas na minha casa, meu direito é ficar vivo. É isso. Eu acho que é melhor você trocar de Beatles e deixar o Paul McCartney entrar cantando Let It Be, Let It Be. Deixa assim. Por aí. Fábio Bertolozzi, tem solução, país, para a gente estar terminando? Deixa eu me recuperar, porque sabia que essa do John Lennon sempre vem, né? O discurso é o mesmo. Sempre. Olha, a Márcia, em tua homenagem, está dizendo, ó, Bruna Lombardi deu as mãos aos bandidos junto com a família, rezou para que tudo desse certo no mundo e deu. A Bruna Lombardi é muito especial na vida do Fábio, mas essa é uma história que eu não posso contar. Márcia Ritt, se você falou foi coincidência, que foi na hora que eu chamei o Fábio, mas depois eu conto. Fábio é meu amigo há 10 anos, gente, ou mais até mais. Diga, Fábio. Oh, chegou até a cair. Caiu a internet, voltou. Até a internet caiu, Fábio, mas voltou. Voltou aqui. Eu acho assim, que é uma situação lamentável, né? A gente viveu nesses últimos tempos o fomento da violência, né? A questão passa, aí, como o pastor colocou muito bem, pela educação. Eu vou um pouquinho mais além, acho que a cultura, né? A gente perdeu a cultura, né? Não se tem mais... A gente faz... Também não adianta a gente fazer um discurso aí de paz, uma cultura de paz, a molecada ouvindo funk 7 horas da manhã, mandando matar, mandando fazer um monte de coisa aí. Aí entra a família também, entra a religiosidade, entra conhecimento de lei, de direito. Eu acho é a longo prazo que a gente vai tentar, o James até falou isso, né? Que a longo prazo a gente tem que ter uma solução. O que não dá mais é para a gente ficar nessa à mercê de tudo isso esperando. Tem que vir da gente e reafirmo, a arma não é solução. Vou pegar minha arma daqui a pouquinho, sabe qual que é? O livro que eu estou lendo. E dá na cara dele. Não, é a leitura, né? O pessoal não gosta, jornalista é assim mesmo, a gente sabe. E eu acho que a cultura é algo essencial que falta. Falta interesse do brasileiro, já é tudo muito agressivo, a gente vive numa sociedade doente e acho que a gente precisa mudar isso. Para quem sabe, parar com essa discussão de ter arma ou não e discutir coisas melhores aí, que a gente tenha condições de fazer isso. Essa é a minha opinião, Evê. Fábio, só aproveitando suas redes sociais. Tá bloqueada, foi bloqueada hoje, agora há pouquinho. Você acredita? Eu acredito, porque o programa está bloqueado. O programa está bloqueado em 2 grandes redes, que eu não posso nem falar o nome delas, senão não vou desfazer o bloqueio. Então. Eu estou com o meu Instagram. O meu Instagram, que é o nome aqui que está aparecendo aqui, né? Vê Sobral TV, todas as minhas redes. O meu é esse nome aí naquela rede do Cara Livro. Lá, o Cara Livro é esse nome lá. Eu agora, enquanto aguardava no programa, estava conversando com um grande jornalista da TV Record, o Marco Araújo. A gente estava comentando de política, eu fiz um comentário ali, imediatamente eu fui bloqueado porque eu usei a palavra facada, mas não tinha nada a ver com violência. A gente estava falando de um ministro que o presidente dá facada, entre aspas, nas costas dele e fui bloqueado. Eu não entendi até agora, eu já mandei o questionamento para o Instagram. Também, não dá em nada. No Instagram, por que eles cercearam, cortaram, tiraram o som, o áudio da minha entrevista no Danilo Gentili? Eu quero saber, não falei nada, na verdade foi sobre a minha carreira. Eu tentei olhar ali e falar, por quê?
por que isso? Eu estou tentando até agora, foi um especial sobre a minha carreira no SBT, gente, ele fez, e tiraram, cortaram, eu falei, mas eu quero saber o porquê, entender a mecânica dessa censura que está acontecendo hoje no país. Eu ainda não entendi muito bem, mas, doutora, você vai ficar por último, por quê? Porque quem vem a primeira vez dá a palavra final. Então, por isso que eu quero saber as redes sociais do Clisma, o Clisma aproveitar e falar da igreja dele em Brasília também. Clisma, muita gente está me perguntando, mas tem filiais pelo Brasil? Eu não sei se o termo está correto falar filiais, né? Porque eu não vou falar paróquia, que é mais católica, mas vamos lá. Existem outros templos, outras igrejas, Arena Church no resto do país? Não existe outras Arena Churches em outros lugares, existem células que se reúnem, que se organizam, mas não são igrejas formais, e aí para participar delas não é como chegar num culto público e entrar, né? A gente precisa ter uma certa organização. Mas para quem é fora de Brasília, ou do Distrito Federal, aqui não consegue acessar o nosso templo, nós temos um movimento online da igreja que acontece toda quinta-feira, às 20 horas, nós chamamos de Arena Digital, é um momento onde a gente partilha a palavra, onde a gente conversa com as pessoas que querem estar perto, que querem congregar conosco, mas não estão aqui em Brasília. Então, quem quiser participar e for de outros locais do Brasil, é só ficar ligado lá no Instagram da Arena, @arenapchurch, e lá você vai ter todas as informações, inclusive de como participar da Arena Digital, que é esse nosso movimento da igreja online. E para quem quiser acessar o nosso templo, é aqui em Brasília, nós ficamos em Taguatinga Sul, então os nossos cultos são terças e domingos, terças às 20, domingo às 18 horas, e o Instagram da igreja já falei, mas vou repetir, é @arenapchurch, você pode acessar por lá. As minhas redes sociais eu acho que eu já coloquei por aqui, mas é só me procurar no Instagram, @ClismaAntoniazzi, que você vai me encontrar, e por lá também a gente publica mais informações sobre o nosso trabalho e sobre a comunidade que eu pastorei. Tá certo, muito obrigado. James, você não passou suas redes sociais, então passou as redes para eu dar a palavra para a doutora, por favor. O Instagram é esse, tá? James A.Ludwig. No meu, você book, o mundo de James, e o Tinder não interessa. Eu não acredito que essa pessoa vem no programa de televisão sério para fazer propaganda do Tinder. Para dizer que não, eu podia fazer do OnlyFans. Daqui a pouco eu vou dizer qual é o teu aplicativo, mas o negócio é o seguinte, mas a respeito ao pastor, não vou falar. Então, assim... Então, eu quero... Doutora Ana, sua palavra final e suas redes sociais, por favor. E eu, mais uma vez, agradeço imensamente sua presença, sua fala, sua retórica, e por que não dizer que está todo mundo em todos os nossos chats, são mais de 7 redes sociais nos nossos chats, e todo mundo exaltando sua beleza. Você não pode ser ofendida por isso. O pessoal chamando doutora Gata e tudo, como fizeram com a doutora Raquel. Para mim tem que ser mesmo, senão vira clube do bolinho isso aqui, pelo amor de Deus. Tem que ter beleza no programa. Diga, doutora Ana, sua palavra final e finaliza com suas redes. O que eu ia falar? É claro que a gente precisa, com urgência, de novas políticas públicas, a gente precisa de um fortalecimento da polícia, novos equipamentos, mais pessoas, né? Uma melhor remuneração. Mais extensiva, melhor remuneração, treinamento de pessoas que estão em locais públicos, em escola. Isso a gente precisa urgentemente. Mas o que a gente precisa? Preparar essa nova geração, né? Preparar essas crianças, esses adolescentes que estão nascendo agora, né, que vão ser o futuro do nosso país. Então, dá atenção, dá amor, dá limites, tudo aquilo que eu já falei, fortalecer essa base, ela começa dentro de casa. São os pais que vão formar esses adultos, né? Então, assim, claro que depois eles vão para o mundo, eles vão sofrer influência de tudo isso, mas se eles tiverem uma boa base... Então, nós que somos pais, não existem pais perfeitos. Aliás, tem um ditado que diz: os pais imperfeitos criam filhos melhores do que os pais perfeitos, porque eles mostram a realidade. Então, a gente vai mostrar nossas dores, nossas vulnerabilidades para os nossos filhos, a realidade, mas a gente vai mostrar como lidar com tudo isso. Então,
tem muita gente nessa nova geração da perfeição, da fake perfeição das redes sociais, que quer ter uma maternidade e uma paternidade perfeita e acabam delegando os filhos. Então, tá só na hora que o filho não vai comer glúten nem lactose que vai dormir às 7 da noite. Mas esquece também de dar o amor, de dar o carinho, de dar os limites, porque os filhos, quando eles não têm limites, eles não se sentem amados. Eles acabam cometendo isso até para chamar atenção. Então, fortalecer, né, essas pessoas, essa nova geração. E agora eu vou entrar na seara do pastor, se ele me permitir, né? É uma coisa que a gente tem que pensar todos os dias. Jesus, há 2023 anos, veio ao nosso mundo para ser o maior exemplo. Eu falo, independentemente da religião que você tenha, se você viver uma vida como Jesus viveu, amar ao próximo como a si mesmo, não odiar os inimigos, com base na humildade, na caridade, né? No perdão das ofensas, sem arrogância, sem tratar todo mundo da mesma maneira, ele era um cara que ele circulava em qualquer rede, ele não era, ele não tinha... na verdade, ele não pregava uma religião, ele pregava o quê? O amor ao próximo, o amor a si mesmo. Então, assim, se as pessoas tivessem seguido o que ele falou há 2023 anos atrás, a nossa sociedade não estaria do jeito que está. Então, assim, todos os dias a gente deve lembrar desses princípios, e é independente de religião, porque tem até o Augusto Cury, que é um médico psiquiatra, que estudou a mente dele. Se a gente tiver essas bases sólidas dentro da nossa casa, né? Eu acho que no futuro a gente consegue ter uma sociedade muito melhor, baseada no amor, na cooperação e não na comparação, que é a sociedade que a gente vive hoje. Muito obrigada pelo convite, viu? Adorei. E suas redes? Suas redes sociais? @doutora DRA Ana Paula Gimenez, tá? Mas como diz minha filha, Dra Ana Paula Gimenez. Olha, eu agradeço a presença de todos, né? Da raridade que é ter o Fábio, que é diretor desse programa, né? E do jornalismo da casa. Mas dele vir aqui é mais difícil participar do programa. Uma vez na vida ou na morte. Mas como é a semana de Santo Expedito das Causas Impossíveis, e embora o Fábio seja judeu, mas ele abriu essa sessão por causa de Santo Expedito e veio. E aí, não. E assim, para quem está dizendo aí que o Fábio é tendencioso, gente, o Fábio não é tendencioso, nunca foi. Olha que a gente já teve pensamentos tão diferentes um do outro, nunca discutimos, não, debatemos, não discutir não. Até porque eu vejo que, às vezes, algumas pessoas que acompanham o programa no chat, pessoas que eu aprendi a gostar, não conheço pessoalmente, não foi... Então, esse programa de hoje não foi legal. Não, esse programa não foi bom. Por quê? Porque foi contra o teu pensamento, de repente você foi de encontro ao seu pensamento. O programa, ele é um debate. E outra coisa, é muito difícil fazer produção. Ivy, tem 3 pessoas pensando de um jeito, tem uma pessoa pensando de outro. Até eu achei que a doutora Ana Paula foi uma intermediária nesse caso aí, né? E nós tivemos o primeiro bloco do programa, né? Com 2 pessoas pensando bem diferentes, né? Então, o programa é um espaço democrático, então a gente tem que apenas achar que o programa serve justamente para quê? Para que a gente conheça outras formas de pensar diferentes da nossa. Agora, eu não vou fazer um programa, vamos lá, e achar que ele é bom só porque ele está de acordo com o meu pensamento, porque no dia que isso acontecer, eu vou falar, aí sim, esse programa está chato. O programa tem que ter, na verdade, suscitar uma forma de levar a gente a ampliar o pensamento, né? Fazer produção é muito difícil, gente. Hoje tivemos 3 pessoas que caíram antes mesmo da gente conseguir levar o programa para o ar por causa de motivos sérios de saúde, de doença, e aí as pessoas não estiveram presentes aqui. E o que acontece com o programa ao vivo é isso, porque produção é muito difícil fazer produção ao vivo, porque você marca com a pessoa e aí morre alguém da família dela. Ela cai e quebra a perna. Eu vou fazer o quê?
Não, mas você tem que ir para o programa de qualquer jeito. Não, gente, mas eu não estou justificando, não. Estou só explicando que eu não tenho que me justificar. Né? Depois de 20 anos já em revista, mais todos os programas que eu já fiz, mais as séries, mais o que eu já fiz em teatro, eu não tenho que me justificar na minha vida mais para nada. Eu cheguei num ponto que eu não justifico mais nada. Eu explico. E é meu papel como mediador explicar, né? Então, eu quero agradecer a todos do chat, a todos, principalmente aqueles que pediram para dar like, se inscreveram no canal, que estão aqui com a gente até esse momento. Gente, hoje são 2 horas e 22 minutos de like, 2h22 de programa e de gente dando like, participando, e é 1h da manhã no horário de Brasília. Um abraço a todos, que Deus abençoe a todas as famílias, e como está na moda, nas plataformas, a Exorcista, a mulher, né, aquela freira exorcista, o filme dela é um sucesso, e nos cinemas, o filme do Exorcista do Papa, que está com uma bilheteria gigante, o tema de semana que vem é exorcismo. Manja disso, pastor? Se quiser participar e se souber, você participa. Então, até semana que vem, fiquem com Deus. Porque agora, gente, a gente está indo embora dizendo a cada um de vocês que esse programa é um espaço democrático acima de tudo, para que todo mundo que está aqui possa ter o direito de expressar sua opinião até no chat, contanto que não hajam ofensas, né? Então, até lá, 1h e 1 minuto no horário do Brasil.